A primeira ressurreição. A expressão primeira ressurreição mencionada na Bíblia refere-se à realização da restauração pela primeira vez na história providencial e será cumprida através do Cristo em seu segundo advento. Ele purificará o pecado original das pessoas e irá restaurá-las ao seu verdadeiro ser original, possibilitando que cada uma cumpra a finalidade da criação. A esperança de todos os cristãos é a de participar da primeira ressurreição. Mas quem de fato participará dela serão os primeiros que acreditarem e seguirem Cristo do segundo advento. Eles ajudarão nos estabelecimentos de todas as condições de indenização a nível mundial e no cumprimento da providência da restauração. Nesse processo, eles serão os primeiros a removerem o pecado original, a tornarem-se espíritos divinos e a cumprir a finalidade da criação. Vejamos agora o significado dos 144 mil mencionados na Bíblia. Para que Cristo, segundo advento, complete a providência da restauração, ele deve encontrar um determinado número de pessoas que possam restaurar por indenização as missões de todos os santos do passado, os quais, apesar de seus esforços para realizar a vontade de Deus, caíram no domínio de Satanás, quando falharam no cumprimento da sua responsabilidade. Ele deve encontrar estas pessoas durante sua vida e estabelecer o fundamento vitorioso sobre o mundo satânico. O número total de santos que o Cristo segundo advento deve encontrar para cumprir esta tarefa é de 144 mil. No curso da providência da restauração de Deus, Jacó teve 12 filhos, com os quais iniciou sua missão para restaurar uma família. Moisés guiou 12 tribos no cumprimento da sua missão de restaurar uma nação. Se estes 12 tribos voltassem a se multiplicar segundo o mesmo padrão, elas somariam 144 mil. Jesus, que veio com a missão de restaurar o mundo, encontrou 12 apóstolos, a fim de restaurar por indenização espiritual e fisicamente o número 144 mil. Contudo, devido à sua crucificação, Jesus restaurou o número 144 apenas espiritualmente. Jacó teve 12 filhos para restaurar, por indenização durante sua vida, o curso vertical de 12 gerações desde Noé, que tinha sido reclamado por Satanás. Do mesmo modo, Cristo no segundo advento deve restaurar por indenização espiritual e fisicamente, durante sua vida terrena, o longo curso providencial desde a primeira vinda de Cristo, o qual estabeleceu o padrão espiritual de 144 tribos. Para cumprir esta meta, ele deve encontrar o número necessário para de crentes, correspondente ao número 144. A providência da ressurreição para os espíritos. A finalidade e o processo da ressurreição da volta. De acordo com o princípio da criação, o crescimento do espírito humano requer 2 tipos de nutrientes: elemento de vida recebido de Deus e elemento de vitalidade proveniente da ação de dar e receber com o eu físico. Os espíritos não podem crescer nem serem ressuscitados separados do eu físico. Consequentemente, os espíritos das pessoas que morreram antes de alcançar a perfeição durante suas vidas terrenas podem ser ressuscitados somente através do seu retorno à Terra e do cumprimento de sua responsabilidade inacabada, mediante a cooperação com as pessoas na Terra. Ao ajudarem as pessoas de fé que vivem na Terra na realização de suas missões, os espíritos podem completar suas próprias missões. Ao mesmo tempo, aqui se encontra o significado implícito do versículo que prediz que nos últimos dias o Senhor virá com milhares de seus santos. Chamamos este processo de ressurreição da volta.
Como os espíritos poderão ajudar as pessoas na Terra a cumprirem a vontade de Deus? Quando as pessoas ficam receptivas aos espíritos por meio de oração ou outras práticas espirituais, estes descem até elas para formar uma base comum e cooperar com o seu eu espiritual. Os espíritos realizam várias obras, por exemplo, lançar um fogo espiritual sobre as pessoas da Terra e dar-lhe o poder de cura doenças. Eles ajudam as pessoas a entrar em um estado de transe e a perceber a realidade. Como os espíritos poderão ajudar as pessoas na Terra a cumprir a vontade de Deus? Quando as pessoas ficam receptivas ao Espírito por meio de orações ou outras práticas espirituais, estes descem até elas para formar uma base comum e cooperar com o seu eu espiritual. Os espíritos realizam várias obras, por exemplo, lançar um fogo espiritual sobre as pessoas da Terra e dar-lhe o poder da cura de doenças. Eles ajudam as pessoas a entrar em um estado de transe e a perceber a realidade do mundo espiritual. Eles dão revelações e o dom da profecia às pessoas. Eles concedem ainda uma profunda inspiração à alma. Nestas várias obras, os espíritos atuam em nome do Espírito Santo, guiando as pessoas na Terra para realizar a vontade de Deus. A ressurreição da volta dos espíritos de israelitas e cristãos. A ressurreição da volta no estágio de crescimento. Os espíritos daqueles que guardaram a lei de Moisés e veneraram Deus com sinceridade quando vieram na terra durante a era do Antigo Testamento, passaram a habitar no nível de espírito de forma no mundo espiritual. Após o advento de Jesus, todos estes espíritos regressaram à terra e ajudaram as pessoas terrenas de fé a cumprir a vontade de Deus. Ao ajudá-las a alcançar o nível de espírito de vida, eles também receberam o mesmo benefício, tornando-se espírito de vida e entraram no paraíso. Chamamos esta providência de providência da ressurreição da volta em estágio de crescimento. Vejamos alguns exemplos da Bíblia, uma vez que Elias apareceu como espírito diante de Jesus e de seus discípulos. É óbvio que Elias vivia no mundo espiritual. Contudo, Jesus referiu-se a João Batista, que vivia na terra, como sendo Elias. Jesus o chamou de Elias porque, em termos de sua missão comum, o corpo de João servia simultaneamente como o corpo de Elias. O espírito de Elias desceu sobre João Batista para ajudá-lo a cumprir a missão que Elias havia deixado inacabada durante sua vida terrena. Isso foi a ressurreição da volta de Elias. A Bíblia registra que quando Jesus morreu na cruz, muitos corpos de santos ergueram-se de seus túmulos. Este versículo não significa que os corpos decompostos dos santos se regeneraram, permitindo-lhe levantarem-se em carne. Pelo contrário, ele descreve fenômenos espiritual da ressurreição da volta. Os espíritos dos judeus fiéis desceram à terra, vindo do mundo espiritual no nível de espírito de forma onde viviam. Eles regressaram para ajudar os fiéis que na terra tiveram a oportunidade de se beneficiar da redenção pela cruz ao acreditar em Jesus, tornando-se espírito de vida. Ao fazer isto, os espíritos regressados também se tornaram espírito de vida. Se os santos tivessem se erguido fisicamente dos túmulos, como está escrito literalmente na Bíblia, certamente teriam testemunhado o fato de que Jesus era o Messias. Então, quem ousaria persistir a descrença em Jesus? Além disso, suas obras e ações teriam sido registradas na Bíblia. No entanto, existe apenas um vago relato de que os santos
se ergueram de seus túmulos. Aquele foi um fenômeno espiritual fugaz e percebido apenas pelos fiéis, cujos sentidos espirituais estavam abertos. Em comparação com o paraíso, no qual as pessoas podiam entrar em virtude da redenção pela crucificação de Jesus, a região do mundo espiritual onde permaneciam os Espíritos Santos do Antigo Testamento era relativamente escura e miserável, por isso foi chamada de túmulo. A ressurreição da volta do estágio de aperfeiçoamento. Os espíritos das pessoas que acreditaram em Jesus enquanto viveram na terra durante a era do Novo Testamento tornaram-se espíritos de vida e entraram no paraíso depois de suas mortes. Após a segunda advento, todos esses espíritos regressarão à terra para ajudar as pessoas de fé a acreditar e a servir o Cristo regressado, ajudando as pessoas na terra a alcançar o nível de espírito divino. Eles também receberão o mesmo benefício, tornando-se espírito divino. Quando os santos da terra passarem para outro mundo, entrarem no reino de Deus no céu, os espíritos da volta também entrarão no reino. Esta providência é chamada de providência da ressurreição da volta em estágio de aperfeiçoamento. Nesta providência, não somente os espíritos ajudam as pessoas na terra, mas também as pessoas terrenas cooperam para a ressurreição daqueles espíritos. Analisemos o seguinte versículo. E todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus a alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fosse aperfeiçoado. Em Hebreus 11, 39 e 40. Com esta explicação, podemos entender que este versículo descreve precisamente a ressurreição da volta. Ele mostra que os espíritos que vivem no mundo espiritual não podem atingir a perfeição sem a cooperação das pessoas terrenas. Além do mais, está escrito: em verdade vos digo que tudo o que ligaste na terra será ligado no céu, e tudo o que desligastes na terra será desligado no céu. Este versículo ensina que, a menos que os crentes desliguem primeiro o que está ligado na terra, os espíritos não poderão desligar o que está ligado neles, uma vez que os espíritos só podem ser ressuscitados através da cooperação com os fiéis na terra, aos quais eles possam descer. Jesus entregou as chaves do reino do céu a Pedro, representando os fiéis terrenos, para que ele pudesse destrancar os portões do reino dos céus aqui na terra. A ressurreição da volta dos espíritos que habitam fora do paraíso. Existem vários níveis de espíritos que habitam fora do paraíso. Cada um tem um modo de alcançar a ressurreição da volta. Analisemos primeiro a ressurreição da volta dos espíritos que acreditaram numa religião diferente do cristianismo durante suas vidas. Assim como duas pessoas devem formar em primeiro lugar uma base comum entre si para poderem trabalhar juntas em um objetivo comum, as pessoas terrenas e os espíritos somente podem trabalhar juntos para alcançar um objetivo providencial comum depois de formarem uma base comum. Por consequente, um espírito que retorna à Terra para ser ressuscitado procura entre as pessoas terrenas um parceiro que siga a mesma religião na qual ele acreditava. Durante sua vida na Terra, os espíritos descem sobre as pessoas da sua escolha e guia quando ele ajuda aquela pessoa a cumprir a finalidade da providência, da restauração. Ambos recebem o mesmo benefício. Em segundo lugar, examinamos agora a ressurreição da volta dos espíritos que levaram uma vida conscienciosa, embora nunca tenham acreditado em uma religião. Ninguém da humanidade decaída encarna a bondade perfeita, porque ninguém conseguiu extirpar o pecado original de dentro de si.
Por isso, um bom espírito é alguém que tem relativamente mais bondade em si do que um mau espírito. Estes bons espíritos descem sobre boas pessoas na terra e cooperam com elas a fim de ajudá-las a cumprir a finalidade da providência da restauração. Neste processo, os espíritos recebem os mesmos benefícios que as pessoas que eles ajudaram. Em terceiro lugar, analisemos a ressurreição da volta dos maus espíritos. A Bíblia fala dos amaldiçoados que estão sujeitos ao fogo do fogo eterno, preparado para demônios e seus anjos. Aqui a expressão seus anjos refere-se aos maus espíritos que vivem e agem sob o controle de Satanás. As criaturas espirituais, normalmente conhecidas como fantasma, cujos traços e identidade são frequentemente obscuros, não são outros senão os maus espíritos. Até os maus espíritos são capazes de receber o mérito da idade ao retornar à terra. Contudo, obras dos maus espíritos nem sempre produzem bons frutos ou resultam no benefício da ressurreição da volta. Para receber tal benefício, as suas obras devem ter efeito de punir as pessoas terrenas para ajudá-las a estabelecer condições que indenizem seus erros, os quais frustraram os esforços anteriores de Deus, e de purificá-las de seus pecados. Então, como as obras dos maus espíritos podem resultar no julgamento em nome do céu? Vejamos um exemplo. Suponhamos que existe uma pessoa que vive na terra e que, com base no mérito da idade, está próxima a elevar-se de sua atual esfera de benefício para uma esfera mais elevada. Ela não pode graduar-se para a nova esfera de benefício sem primeiro estabelecer algumas condições de indenização para remover o pecado passado. Caso ela gradue-se da esfera familiar para a esfera de clã, deve pagar pelos seus pecados e pelos pecados dos antepassados do seu clã. Então, o céu permite que maus espíritos a atormentem como punição por esses pecados, e se ela perseverar e superar de boa vontade o sofrimento causado pelos maus espíritos, terá pagado com sucesso a indenização através desta condição, e será qualificada para entrar numa esfera de maior benefício, no nível de clã. Os maus espíritos que a atormentaram recebem benefícios correspondentes. Esta é a maneira como, baseado no mérito da idade, a providência da restauração pode ampliar sua esfera de benefício ao nível de familiar para o nível de clã, e nacional e mundial. Sempre que a humanidade se gradue para um nível mais elevado, as pessoas que conduzem a providência devem estabelecer uma condição de indenização para liquidar os pecados que ela cometeu ou que seus antepassados cometeram. As obras dos maus espíritos podem ajudar uma pessoa na terra a cumprir a condição de indenização para se purificar de seus pecados, de duas maneiras diferentes. Primeiro, o espírito pode perturbar diretamente a pessoa terrena. Segundo, o espírito pode descer sobre o eu espiritual de uma outra pessoa que vive na terra e que está prestes a cometer um pecado semelhante ao pecado da pessoa que será punida, e trabalhar através desta segunda pessoa para atacar a primeira. Em qualquer dos casos, se a pessoa da terra aceitar com gratidão e de boa vontade o sofrimento causado pela obra do mau espírito, ela estará estabelecendo condição de indenização para purificar o seu pecado e o pecado dos seus antepassados. Este pecado será então anulado e ela entrará na esfera de benefício mais elevado que esteja disponível
na nova era. Desta forma, as obras dos maus espíritos trarão o julgamento das pessoas pelos seus pecados, em nome do céu. Consequentemente, o mau espírito receberá o mesmo benefício que a pessoa terrena, entrando também na esfera de benefício mais elevado. Palavra dos Pais Celestiais, palavra dos verdadeiros Pais do céu e da terra e da humanidade. Adu e amém.